E aí? E aí, Fala, mano, tudo bom, velho? fala, Maravilha. pro, beleza? Tranquilaço, cara, Fala, tranquilaço. fala, galera. Estamos aí com Paulo Protti. Vamos falar um pouquinho de gaita, né? Por favor. Que é o que a gente toca e gosta aí enquanto o pessoal tá chegando. Pessoal, vocês que estão chegando, dá um coraçãozinho aqui, ó. E tem esse É, avião, manda pro pessoal aí também ficar sabendo também da nossa live aí. Primeiramente, Prótio, queria te agradecer, tamo junto, ter mano. aceito esse convite e, foi de uma ideia aí que eu tive com o Valdo, né? De fazer Sim, nessa pandemia aí. eu assisti E eu boa parte da live de vocês semana passada. Você e Val. chamei ele, então, e me veio à mente, né? Mais do que nunca, chamar você, né? E porque você faz parte aí da história da gaita aí de Vitória, do Espírito Santo, faz parte Mas, também da minha vida aí também na gaita. E sim, com certeza. antes de mais nada, se você quiser mandar um som pra gente, Pode ser, peguei até uma lista aqui para pensar o que mandar, porque é tanta coisa. Mas sim, eu vou mas fica à começar vontade. com uma onda do Toots Thielemans, né? O classicão dele. Isso. Oh, muito Bluesette, bom, clássico, bom, eterno. muito bom. E para quem tá aí nos assistindo, às vezes não conhece um pouquinho de gaita, o tema que ele tocou é um tema mais para gaita cromática, né, Prot? O Ela Tuts foi era composta por um gaitista cromático, apesar de tocar a diatônica bem pra caramba, e inclusive sim, fazer os. Tem bends, né? gravação dele. Não, tem gravação Overs. dele fazendo overblow. Tem uma gravação Sim, dele, acho que é de um filme, cara, do Quincy Jones, produziu a trilha sonora de um filme, não lembro qual filme que é, e que o Tuts gravou gaita diatônica e gravou e fez overblow ali do 6 e tal, essas coisas. muito bom. Para quem que está chegando aí, esse é o nosso convidado de hoje, o Paulo Prot. É, Paulo Proti capixaba, né? Aqui do Espírito Santo, mas que está Sim. agora em Minas, né? Tô morando em Belo Horizonte. Sim. Paulo, o Valdo falou assim que é um psicólogo, né? Mas eu sempre pergunto assim, pro próprio convidado, né? Quem é o Paulo Proti? Olha o Valdo aí, olha o Valdo aí. Que é difícil falar de si mesmo, né? É Mas difícil, sim, conta pra mas gente quem é o Paulo Proti, um pouquinho da sua história aí, do seu início. falando mais de carreira, que é um pouco mais fácil de falar, Sim. eu sou gaitista desde 2002, mais ou menos. Comecei já com 14 anos já tocando, sem saber tocar, aquela coisa, né? Já tinha banda, tocava mal pra caceta. E
Enfim, montei banda de blues, na época Sunrise, né? Com o vovô, que Sim. hoje em dia é gaitista também, mas na época era apenas o vocalista. E aí eu toquei blues durante 7 anos, fui aluno de Cezão em Vitória, Sim. né? E César Pai das Távora, gaitas de Vitória, né? o cara que ensinou a galera toda aí. E aí depois eu fui fazer aula com o Otávio Castro no Rio de Janeiro, estudei com ele mais ou menos uns 10 anos, assim, sei lá. Não, algo próximo disso, mas enfim, o Otávio é meu professor até hoje, apesar de eu não tomar aulas especificamente, mas a gente conversa Sim. muito e aprendo muito. Mu- Muito legal, muito legal. Abrindo um parênteses aí, Prote, aqui em Vitória, agora até que não, mas antes era um pouco limitado nessa questão de gaita, né? Você não achava em lojas, né? Essas coisas todas. E eu sempre toquei gaita, assim, de uma forma bem básica mesmo, assim, na igreja, né? E, Uhum. e um certo dia um amigo meu que tocava na Pop Jazz me falou, vamos lá assistir o meu som lá, o pessoal vai tocar e tal. Foi aí que foi a primeira vez que eu te vi tocando. Eu Pô, que falei, bacana, eu não cara, sabia. sim, Isso cara, foi que ano, esse você lembra? som, eu não lembro o ano, mas foi bem no início mesmo que você começou lá a fazer a participação na Uhum. Pop Jazz, né? Aí eu falei, Eu toquei cara, lá de 2005 a 2015, assim, sim, regularmente, né? sim, foi por essa época, assim, 2005, 2006, se eu não me engano, assim. Aí eu falei, eu preciso conhecer esse cara, né? Tocar aí alguma coisa, né? Porque eu tocava, não tocava band nem nada assim, né? Então, para quem não sabe, eu peguei umas aulas aí com o Prot aí para mim aprender a fazer o band, que eu não sabia que nem Sim. fazer band, né? Aí, mas conta um pouquinho, falando disso, né? Conta um pouquinho do seu envolvimento ali com a pop jazz, né? O que A que pop, você tirou dali? a pop jazz foi onde eu me criei musicalmente, né? Eu entrei ali em 2000 e, assim, é porque o pop jazz é uma oficina a pop jazz é parte da oficina de música na época Cefet, hoje IFES. E ela existe desde quando eu nasci, né? Eu cresci na pop jazz porque minha mãe é professora da escola, né? Agora ela é aposentada, mas eu era criança, ela me levava para a escola, eu convivi com aquela escola, muita coisa assim. E aí eu gostava muito de assistir as apresentações do pop jazz desde criança. Quando eu entrei no ensino médio lá, eu resolvi estudar música com o maestro Célio. E aí eu tive aula de teoria musical, base, tudo, né? Notação, essas coisas. Até harmonia, até uma iniciação assim, a harmonia eu tive. E também estudei instrumento, só que na época eu estudava trompete. Estudei Olha, 1 ano de trompete, mas aí a gaita já estava na minha vida. Eu era um ótimo aluno, nos 6 primeiros meses eu era ótimo, depois, os outros 6 meses eu era horrível, porque eu já não encostava mais na gaita. E aí nossa, até que eu falei com o maestro que eu queria ser gaitista e tal. E aí eu fiquei na gaita, dei uma saída e voltei da orquestra, né, nesse período, porque na cabeça dele não era concebível ter gaitista lá dentro. Até que ele me viu tocando, em 2005 ele me viu tocando com a Sunrise já, que já existia há algum tempo. E ele falou, pô, não quer participar da Pop Jazz e tal. Aí eu voltei. Fiquei uns 1 ou 2 anos assim fora, aí voltei. Aí voltei como gaitista. Desde então eu fui desenvolvendo, assim, na época, começo da Pop Jazz, eu tocava os temas de blues, né? sim, Tocava Mercy Mercy do Cannibal, tocava uns temas mais assim, Blues for Heart, uns temas ali do que o Maestro tinha mais bluesísticos, assim. E aos poucos eu fui me colocando dentro do repertório brasileiro, porque a orquestra tem um repertório altamente eclético, né? sim. E aí eu comecei a tocar música brasileira, fui pro Currupião, que é um tema do Edu Lobo, que foi um desafio maneiraço, assim, que eu adorei fazer. E aí eu fiquei lá fixo até 2015. Aí depois disso eu faço algumas participações,
e não. E fica mais participação especial, assim, né? Pô, muito, muito legal mesmo. Essa parte foi, assim, para mim, onde que eu te conheci, né? Onde que a gaita ali teve um papel maior, né? Vamos dizer assim, né? Dos outros instrumentos, né? Porque você não via muita coisa assim É, de gaita. tinha Cezão, né, velho? Assim, Tinha o Cezão com a Cezão que Big era Band quem, Blues que era, Band, que né? era o gaitista que tocava em Vitória naquela época. Ele tocava com a Big Band, gravou com Muro Blues, gravou com o DC3, que é a banda do Douglas Chagas, tocou com o Fábio Matos, gravou com essa galera toda, né? Ele era o gaitista mesmo, assim. O resto da Sim. galera era nós que estava ali aprendendo, né? E e o interessante, assim, falando um pouquinho do César, né? Eu nunca tive uma aula com ele, né? Eu tive uma vez, eu acho que em Jardim da Penha, teve uma oficina lá de harmonia, e a esposa dele até tocou flauta. Sim, a esposa dele é professora de Fernandinho, harmonia. isso, Fernandinho Vieira também no violão e guitarra, né? E aí que eu tive o Aham. contato com ele, mas não sempre encontrava ele tocando em algum lugar, né? Mas conta um pouquinho dessa aula que você teve com ele, dessa aproximação aí com o César aí. Eu fui aluno de César durante alguns anos, até que ele me chutou. Sacanagem, tô brincando. Mas enfim, foi mais ou menos isso. Cara, em 2004, eu já tinha banda, já tinha 2 anos de banda, ainda não tocava legal, tocava, tinha nota desafinada, tinha muita coisa mal resolvida, mas eu levava as coisas, né? E aí eu chamei, a gente montou a banda, já tinha banda, e aí a gente começou a ensaiar no mesmo estúdio que Cezão ensaiava, porque a gente marcava sempre um ensaio depois do ensaio da Big Band, a gente fazia isso para poder pegar uma parte e assistir um pouquinho do ensaio deles, né? E aí, numa dessas, eu cheguei pro César e falei, pô, bicho, entra lá no estúdio, você tá de bobeira depois aí, fica lá um tempinho no meu ensaio, assiste lá. Aí ele foi, com toda a calma e generosidade dele, ele assistiu o nosso ensaio inteiro. Aí acabou o ensaio, eu falei assim, ei, bicho, o que você achou? Ele, Cezão tem dificuldade de falar que as coisas tá ruim, né? Mas tava ruim pra É, caramba. Aí ele falou assim, bicho, não, tá legal, mas assim, que não sei o que. Eu falei, fala, velho. Não, tá tudo desafinado, tá feio, você não afina as notas, tá? Aí eu comecei a fazer aula com ele, assim, mudou completamente em várias instâncias, assim. Cezão mudou para mim, não só questões técnicas, né? Eu mudei a embocadura, eu usava tongue block, e aí eu comecei a usar embocadura de bico. Não, hoje eu não consigo fazer tongue block, eu faço, mas assim, não é minha onda mesmo. E aí eu mudou minha embocadura e uma coisa muito importante que César trouxe é uma noção de que quando você está improvisando é a noção de que você está contando uma história, né? Que você está tem que ter uma narrativa, por mais abstrato que seja, porque é uma narrativa melódica e tudo mais, essa narrativa ela tem que ter ali um início, meio e fim, as coisas têm que ter um discurso acontecendo. Isso a coisa que Cezão mais conseguiu trazer de positivo, além das outras questões, lógico, de técnicas e estudos. E aí chegou, aí quando eu falei, né, de brincadeira que ele me chutou, ele falou que chegou uma hora que ele falou assim, não tem mais muito para te ensinar e tal. Você já aprendeu, já está tecnicamente bem, agora você só tem que tirar música e tal, essas coisas. Aí eu fiquei um tempo sem professor, assim, né? E aí na época eu só tocava blues mesmo, assim, né? Hum, mas já com a cabeça assim, porque eu sempre ouvi jazz. sim. Sempre ouvi jazz. Música brasileira um pouco menos, hoje eu sou muito mais afim da música brasileira, mas eu estava ouvindo muito Miles Davis, Coltrane, eu queria fazer aquele som, só que eu não queria sair da gaitinha diatônica. Eu lembro que eu tive eu tenho cromáticas até hoje, né? E eu tive uma cromática ainda moleque, mas eu não consegui me dedicar, não pegou, não bateu a onda assim. E aí eu fui para. Aí quando eu descobri Howard Levy, que Howard existia, em 2006 mais ou menos,
E aí eu comecei, em 2005, 2006. Aí eu falei, pô, aí eu comecei a mexer nas gaitas, né? Descobri que tinha que dar uma mexida, assim, dar uma customizada. E aí eu comecei, eu estudei um pouco de luthieria, digamos, né? Só que eu não me dediquei, assim. Meu primeiro estudo de luthieria foi pegar uma bolsa cheia de gaita, que eu tinha gaita, era free blues, né? As gaitas desafinavam em 3 meses, e aí eu ia jogando dentro de uma bolsa, assim. Aí peguei uma bolsa cheia de gaita e eu falei, agora eu vou consertar essas gaitas aqui. O Sei lá, famoso cemitério de gaitas, né? total, total. Graças a Deus hoje eu não tenho cemitério, assim. As gaitas estão aqui inteiras, as que estão desafinadas eu guardo para depois mexer, né? Muito. E, e Proti, pegando nesse mesmo assunto, né? Como que, eu sempre pergunto assim, quando que a música chegou até você no início, aí você teve essa transição do blues, né? Que foi com a Sunrise, a pop jazz, e essa migração aí do blues pro jazz e também para música brasileira, um pouquinho de choro. Faz É, um parâmetro, um link aí disso. eu tocava blues, eu gostava muito de tocar blues, mas eu queria conseguir tocar outras coisas. Eu lembro que na época da Sunrise eu tentava colocar no repertório músicas mais jazzísticas, assim. Aquela onda da galera do West Coast, né? William Clark, que eu ouvia muito e tal. A Prado Blues Band com o Ivan Márcio, eu pirava muito naquilo. E aí eu queria botar no repertório, mas a galera era muito mais tradicional, assim. E aí foi, quando eu descobri o Howard, aí foi, explodiu, né? Tipo, aí eu comecei a falar, não, agora é possível, né? Então vamos ver o que que vai dar. Muita gaita desafinada, muita gaita estragada no meio do processo. Eu lembro de uma vez que eu. Aí quando eu resolvi que eu tinha que tocar a gaita em dó cromaticamente mesmo, eu tinha gaitas em Fá, gaitas em outros tons, assim, que eu tocava umas coisas tipo. Deixa eu ver se eu vou lembrar. É isso, né? Ah, não tenho. Aí tem que ter o grave aqui, ó. Tem que pegar outra gaita. Ah, não vou lembrar toda. Mas enfim, eu tocava essa na gaita em Fá, Sim. que é o Blues for Alice. Né? Eu comecei a pegar os blues do Charlie Parker, né? E aí os blues do Charlie Parker é tudo em Fá. Aí eu peguei. Ah, não, desculpa, não era gaita em Fá, eu pegava a gaita em Si bemol. Ainda naquela lógica lá de posição e tal. Sim. Pegava a gaita em Si bemol para tocar as músicas em Fá do Charlie Parker. Mas, enfim, aí um belo dia peguei uma gaita em Si. Eu ainda tinha banda, ainda tocava, então eu não queria mexer na gaita em dó que eu tinha. Eu peguei uma gaita em Si, transformei ela em dó, subi todas as palhetas dos meio tons, assim. Aí comecei. Mas eu comecei a estudar de verdade mesmo quando eu conheci o Otávio. E Sim. aí, eu até comentei ontem na live com o Pablo Fagundes, né? Tipo, que o rolê foi, tipo, conheci o Stanek no festival de Domingos Martins, né, no festival de Uhum. inverno. O Stanek estava lá dando oficina de finale e tocando uma gig foda assim. Eu fui para tocar com a Pop Jazz. Cheguei lá, tinha um gaitista, eu não conhecia o Stanek, sabia quem era. Aí eu falei, porra, tem um gaitista, vou ter que ficar aqui porque vai ter show dele amanhã. Só que eu não tinha me programado para ficar. Eu dormi, eu tinha, sei lá, 20 anos. Eu dormi num. Não, tinha 20 e pouquinhos. Eu dormi no colégio onde os alunos ficam, né? Os alunos das masterclass lá, das oficinas ficam. Só que eu não tinha roupa de cama, tinha colchão, que tinha que levar o próprio colchão. Eu tava com a roupa do corpo, uma mochila, umas gaitas assim e tal, e uma camisa extra, porque eu tinha ido tocar, então eu tinha que trocar de roupa para tocar. E aí um brother me arrumou um cobertor, cara. Eu dormi em cima do cobertor, só que lá é frio pra caceta, assim, né? Eu fui dormir em cima do cobertor, acordei enrolado, assim, no chão. E aí eu fiquei mais uma noite lá para poder ver o Stanek e tentar trocar. Aí troquei uma ideia com ele. Aí que ele me falou do Otávio. Ele falou, pô, tem um cara lá no Rio
que tá tocando gaita diatônica, amigo que tá tocando tudo na gaita em dó e tal, procura ele. Aí eu encontrei o Otávio no Orkut e comecei a trocar ideia com ele. E aí ele foi me dando umas aulas, digamos assim, foi me dando dicas assim durante algum tempo, até eu ter dinheiro para ir para o Rio fazer aula. Aí fui fazer aula com ele. Em 2007 eu fui para Blumenau no festival lá do Blumenau, da Ering. E aí eu participei do concurso lá, ganhei, né, na categoria música brasileira. E aí eu peguei essa premiação e eu tava cromatizando, mas não tava tocando assim, sabe? Fazia as notas, tudo, eu tocava os temas. Mas, por exemplo, eu toquei batida diferente, que ela é em sol, a versão lá. Eu toquei em sol. E eu improvisei, na hora de improvisar, eu saí tacando o sol maior, assim. A música não, a música tem uma porrada de, de acorde que não vai bater escala de sol nem por reza, né? Mas foi. E aí eu peguei esse prêmio e fui para o Rio, fiquei uma semana fazendo aula na casa do Otávio, ficando num hostel, desculpa, tô meio resfriado, ficando num hostel na Tijuca lá e tal. Aí desde então, uma ou duas vezes por ano eu ia para o Rio, passava uma semana estudando com ele, semana inteira. Aulas infinitas, assim, que a gente fazia. Aulas de 5 horas de aula, uma doideira. O engraçado é que você foi para um lado cromático, né? Vamos dizer assim, mas a história é blues, né? Quem toca É, gaita tem sempre uma história blues, né? tem. Tem que ter um pouquinho de correria, assim, né? Não Tem, sei se é aquele sofrimento todo bluseiro, mas é uma correria tem que rolar. sim. E aí você ganhou, né? Tinha esse prêmio da Ering, né? Que a Ering Uhum. patrocinava. Você tirou lá o primeiro lugar em MPB, né? É, E aí você conheceu o Otávio. Aí você foi pro Rio nesse blues, né? Nesse meio blues. E como você viu na época essa coisa, porque você já estava já tocando cromático e tal, e falar assim, pô, agora eu tenho que deixar todas as outras gaitas e pensar só na gaita em dó. foi meio natural, porque eu já, antes de eu começar a fazer aula com o Otávio, eu sabia que se eu quisesse tocar o instrumento, porque essa parada é muito louca, né? Mas, Uhum. de tipo assim, você tem um instrumento, você saber que você tem que tocar todas as notas que ele dá. E aí, mas como eu vim da própria experiência lá com a oficina de música, eu via que tipo, a galera da flauta tocava uma flauta num tom só. No máximo tem o flautim, a flauta em sol, a flauta baixo, né? É, ou o saxofone, que vai ter em mi bemol, si bemol, né? Tenor, alto, soprano, barítono. Mas o cara se vira bem no instrumento só. Então eu sabia que eu ia ter que tocar um instrumento só. Mas o Otávio ajudou a formatar essa ideia, me ajudou a formatar essa ideia de que não, realmente eu tenho que pegar uma gaita e tocar tudo nessa única gaita. Porque não adianta, assim, você tem músicas que por mais que elas sejam um blues em sol, o exemplo máximo, né, que a galera, o Otávio fala muito, é o all blues, né? Que aí ele tem um acorde de mi bemol ali, mi bemol 7, que é onde a gente cai quando a gente não sabe fazer, Aí já, né? já trava ali, né? Já fica agarrado ali. Então, e aí, enfim, foi meio que natural, porque eu sabia que eu tinha que conseguir tocar todas as notas e conseguir me virar bem. Demora um tempo, né? Ainda mais porque 7 anos tocando só a tal da segunda posição, a gente fica viciado, né? E é muito difícil. Tanto que quando eu saí da Sunrise, a banda de blues que eu tinha, eu fiquei uns 5 anos sem tocar na noite. Eu comecei com 14, 15 anos, já tocando, fazendo show.
naquela coisa de fazer show para a escola, a galera ali e tal, né, para minha galera, e depois já fazendo uns barzinhos e tal. Mas eu fui dali, quando eu fui fazer, pensar que, tipo, não, agora eu preciso tocar o repertório que eu quero tocar, eu preciso me dedicar, eu fiquei um tempão, até 2012, de 2007 a 2012. Acho que dá 5 anos, não sei, dá 5. Sim. Fiquei de 2007 a 2012 sem fazer show nenhum. Nada. Nada de pop jazz também. Quer dizer, pop jazz eu ainda tocava, na verdade. Mas teve alguns períodos ali de certa dificuldade, assim. E aí, em 2012, eu montei um quarteto de jazz. Aí eu comecei a tocar jazz. Muito, muito legal. Abrindo aqui um parêntese para o pessoal que está começando aí na gaita, tem muitos seguidores aí também da igreja ou fora também da comunidade, Toca nisso. que às vezes querem aprender e tem esse lance aí do blues de tocar em segunda posição, né? Que é, por exemplo, o cara tá tocando um blues em sol e você pega a gaita de dó, né? Falando cromaticamente, às vezes você vai fazer uma melodia, entre aspas, não tem a nota na gaita, né? Então você tem que fazer essa nota. Já no cromatismo, você pega uma gaita em dó, você pode tocar em si bemol, em mi bemol, que é, né, uns tons muito mais puxados. Mas você fica mais livre para tocar, vamos dizer assim. Cara, olha só, a maneira como eu penso, tá? Já Sim. tomei até chamada da galera mais tradicional, assim. Um brother até, mas enfim. Por exemplo, você faz overblow do 6, né? Vai fazer escala de sol, você vai, né, o si bemol e o dó sustenido também. Você, pensando na pentatônica de blues, né? Então você completa a escala. Porque é muito comum você ver no blues tradicional o cara tocar só até o orifício 6 e volta. Aí do 6 para ir pro agudo ele dá um salto lá pro Ele pula. 8. Sacou? E aquela coisa também, né? O blues, aí se você pensar em sol, você vai ter os acordes também de dó 7, no blues tradicionalzão e tal. E vai ter o acorde de Ré 7, cara. O Ré 7 tem um Fá sustenido, que a galera faz aqui, né, no grave. Não, opa, eu tô com a gaita em Dó e a 09 também, confundo um pouco. Né? Fiz um arpejozinho com a nona aqui. Agora o arpejo normal. Só que você, tendo esse Fá sustenido aqui, também você tem mais recurso aqui na oitava do meio. Então, se você com 3 overblows aqui, você já consegue pelo menos completar o seu blues, assim, pensando em possibilidades melódicas, né? Mas qual era a pergunta mesmo? A questão do... Não, essa questão mesmo. Porque o pessoal fala assim do blues tradicional, você tocar nessa segunda posição, terceira, né? Para dar porque aquele timbre, a né? palavra, a ideia, o conceito de posições, ela hoje em dia não funciona. Sim, É meio chato, mas enfim, tipo, ela foi importante para a formação do instrumento, para o crescimento do instrumento, né, dentro da linguagem específica do blues. Eu faço uma relação disso com a galera do choro, principalmente a sim, galera do choro das antigas, que os métodos de violão de 7 cordas, pelo menos a galera, né, dos que eu conheço de 7 cordas fala muito sobre isso. Eles falavam assim, a primeira de dó, a segunda de dó, eram os acordes. Eu quero imaginar assim, eu tô tocando em dó e a primeira de dó eu acho que era sol, a segunda de dó era ré, um negócio assim, sacou? sim. Porque não tinha a teoria muito clara.
quando você pensa no instrumento, aí quando o instrumento começa a ser cromatizado, fica difícil. Só que eu também entendo o raciocínio. Eu já conversando com um amigo gaitista há pouco tempo, que é da vibe tradicional, e aí ele fala que às vezes para ele ajuda a raciocinar na hora de escolher a tonalidade da gaita, porque pensando que é porque eu só toco a gaita em dó, então para mim não importa a Sim. posição. Estou falando de Você vai escalas, né? na nota, né? Na É, escala, na harmonia tonalidades e tudo mais. e Agora, para o cara que troca de gaita, ele tem que ter uma mente de transpor, uma capacidade mental de transposição absurda. Eu estava vendo, acho que foi ontem na live com o Pablo, alguém falou do Howard. E que o Howard tá. Foi o próprio Pablo. Não foi na live com o Rildo que o Pablo fez. Ele falando assim que o Howard estava tocando, ele tocou uma música tipo o Voo da Mosca, do Jacó. Acho que é Jacó do Bandolim. Aí ele tocou o Voo da Mosca numa gaita em sol. Aí depois ele contou que foi pegar uma carona com o Howard estava no carro dele, aí meteu a mão no porta-luva e tipo, pegou uma gaita e continuou tocando o Voo da Mosca, só que ele já estava tocando a gaita em Lá bemol. Então, assim, né, o cara tem que ter uma capacidade de transposição, raciocínio de transposição sensacional. Assim. Como eu acho que eu não vou ter isso, eu prefiro tocar tudo na gaita em dó. E hoje em dia, tocar com essa gaita 09 já resolveu muita coisa na minha vida. Porque, por exemplo, uma música tipo... Caralho, essa coisa de trocar de gaita que é foda. Né, essa música eu não conseguiria tocar. Né? Esse é o Forró na Penha do Siluca. Aí eu tenho esse grave aqui. porque não tem o grave, né, na gaita de Na dó, gaita né? em dó. Depois vê se a gente puxa esse link aí para falar um pouquinho da diferença da Sim. 09 também. Eu sempre tenho, eu sempre coloco. No meu Instagram tem até o layout dela. Essa gaita foi uma ideia. Essa ideia de ter uma gaita com um orifício grave, só que ela continuaria sendo em dó, é uma ideia muito antiga. O Otávio falava muito disso, já vi Júlio falando. Só que na ideia deles era existir uma gaita de 11. Maior, né? Uma gaita de 11 buracos, que aí você não perderia lá o agudo, né? Então, o que eu acabo fazendo por exemplo, essa semana eu fiquei estudando só na gaita em dó. Então, aí na hora que eu vou para a gaita a 09, né, que é essa gaita em dó diferente, eu me embolo um pouco. Eu tenho que estar sempre estudando as duas juntas, assim. Mas como eu estava muito tempo sem tocar a gaita em dó, eu resolvi essa semana me dedicar a ela, assim. Mas porque tem música que não dá para não ter, né? Eu tô todo... Né? Tem um grave aqui. Né? Então, assim, eu tocar essa é o baião de Lacan do Ginga. Para eu tocar essa música sem ter essa nota no grave, eu tenho que ficar fazendo adaptações. Por exemplo, também outra, Dona Lee, do Charlie Parker. O Otávio, ele toca ela no Ou agudo. tocando mais no oitavo acima, né, no caso. O Otávio toca ela oitava acima. Fica foda também. Mas eu toco ela no oitava abaixo. Quando eu tocava ela sem ter essa gaita aqui, eu fazia inversões. Eu pegava uma frase e invertia ela, um pedaço dela jogava no agudo. Porque as frases do Charlie Parker são muito coladas em arpejos. Né? Ele faz muito arpejo. As outras notas fora do arpejo são o que a gente chamaria assim, de embelezamento melódico. Então eu pegava esse arpejo do Charlie Parker e invertia ele de alguma maneira e dava um jeito. Assim. Isso, né? Então, com essas duas tonalidades, assim, a gaita em dó e a gaita em dó barítono, digamos, essa gaita em dó mais grave, dá para tocar muita coisa. Somente choro. Choro pede muita nota no grave.
Proti, você Ah, pode tocar mais uma pra gente? posso, deixa eu achar minha lista aqui. Eu tenho que. Porque eu não... Para quem Ah, eu está vou chegando aí, estamos aí com fazer o Paulo o. Totti, gaitista, Me um ajeitar parceiraço aí. porque eu me sinto todo torto, velho. Tocar o lamento do Pixinguinha. Sim. Lamentos. Oh, E, bravo. cara, uma coisa que eu gostaria de falar, assim, que eu ainda estou em desenvolvimento, e eu acho que isso é uma coisa muito interessante de falar. Nós tocamos um instrumento melódico, né? E a gente pensa melodicamente, né? E uma coisa que eu tenho pensado é conseguir, que eu tenho estudado, me dedicado, é conseguir pensar harmonicamente, né? Uma coisa que me ajudou muito e que eu demorei muito, que eu acho que isso foi até eu tinha medo de não dar conta, que é a dedicação ao instrumento harmônico. Hoje eu me dedico a estudar, uma parte do meu estudo é para estudar piano, nem que seja só fazer os acordes. Isso tem me ajudado muito a improvisar e tem me ajudado muito a compor, né? Isso é um outro lado também. A gente toca um instrumento que tem pouca composição. Eu chutaria que uma parte muito grande dessas composições, sei lá, 50% que a gente tem de composição para diatônica cromatizada assim, deve ser o Howard. Assim. Hoje em dia tem muita gente, tem bem mais galera tocando, né, e compondo para gaita. E aí eu estou me dedicando a isso, né, de conseguir tocar o instrumento, criar frases de maneira que o ouvinte consiga perceber que há uma harmonia rolando. Mas isso é uma coisa que está em processo, assim, que eu estou desenvolvendo, assim, né? E eu acho que é isso. Mas dá para resolver isso com coisas mais, né? Porque uma coisa é você tocar quando tem harmonia rolando, tem uma banda tocando com você, né? Outra coisa é você tocar a música e dar a intenção da harmonia, assim, sem precisar que alguém esteja tocando com você. Muito Enfim. legal. É porque o tempo é muito curto, né, para a gente falar de Sim, muita coisa, né? O Instagram, ele boicota a uns, gente aqui, mas ainda a gente uns tem um 15 tempo. minutos ainda, né? E Proti, você mencionou aí que você está
estudando também instrumento harmônico, piano, né? Você compõe também para gaita. Você, um tempo aqui em Vitória, fez uma série, né, que eu achava muito legal também, tocando com outros instrumentistas. O que que É uma, você vê aí para frente aí, por conta dessa pandemia, né, deu uma parada, né? Mas qual o seu olhar para frente com a gaita diatônica e principalmente cromatizada, assim? cara, tem cada vez mais gente tocando e encarando essa onda. Muito disso, o Otávio tem dado essa força para todo mundo, né? Ainda mais, aí vou falando, né, da nossa quarentena aqui eterna. O Otávio tem feito umas coisas bem bacanas. Amanhã, inclusive, a gente vai fazer uma live juntos, né? No YouTube, no canal dele. E a gente tem se juntado. Ano passado a gente realizou, eu estava até conversando um pouco antes aqui de conversar com você, eu estava conversando com o Diego Salles, lá de São Paulo, sobre o evento que a gente tinha um projeto, né, para esse ano, para repetir o evento de workshop de cromatismo que a gente fez em São Paulo ano passado e que esse ano não vai dar para rolar. Então. E aí a gente estava lembrando disso, tal, né? Mas tem isso é um projeto que vai acontecer. Quando acabar isso, a gente vai dar um jeito de realizar esse evento. Porque a nossa ideia somos muito amigos, né? Temos o Otávio como uma referência nossa, mas o mais importante, somos muito amigos que dividimos as coisas entre nós. E a gente tem uma vontade de estender isso, né? Tanto eu adoro dar aula, que é uma parte disso, quanto eu adoro poder fazer esse tipo de coisa, né? De divulgar o instrumento. Eu acho que a tendência do instrumento é se firmar como um instrumento cromático. Mesmo dentro de uma onda mais tradicional, vai ter gente que vai fazer o blues em Lá bemol na gaita em dó. Vai pintar isso, não é possível que não pinte assim, sabe? Porque é isso, que a gente defende isso até muitas vezes de uma maneira um pouco mais dura, assim, de tipo, não, velho, o instrumento é cromático. Você não toca ele cromaticamente porque você não quer, porque ele tem. Só que assim, dá trabalho, né? Longe de mim falar que a gaita cromática, por exemplo, é um instrumento fácil, mas você tem uma chave, já te ajuda muito, né, para desenvolver. O cromatismo não, você tem que pegar ali né, mesmo o si bemol, velho. Pegar aqui, ó, pegar o pianinho, si bemol e ficar horas, horas. Eu Mesmo lembro os como bends que os teoricamente já bends, estão ali, né? Tem que é, afinar também. tem todos, o lá bemol, tem que tocar, e o menor dos problemas é o over, sacou? Verdade. É esse papo, o over não é técnica avançada, porque Sim. como se tivesse um piano, você tem um piano quebrado, meio parecido, mas você tem um piano quebrado que não tem algumas notas, aí você bota as notas, né, que está quebrado o botão do Mi bemol que está quebrado. Aí eu mando consertar e botar o piano. Eu estava falando aí anos tocando nota longa, é isso mesmo. Sim, Graças a ele, inclusive, que eu tenho essa noção. sim. Mas enfim, aí quebrou o piano aqui, eu falei assim, vou fazer uma técnica avançada aqui, que é consertar, botar uma nota que eu não tinha. Né? Eu acho que quando você aceita, entende que o instrumento é cromático, aí a gente começa a falar de coisas mais profundas dentro da música, para poder ir para caminhos mais interessantes, que sejam também caminhos para além de questões técnicas e teóricas, que sejam para questões artísticas mesmo, de processo criativo. Poxa, compus uma música, mas não é porque ela tem overblow que ela é difícil. E não é porque ela é difícil que ela é uma música melhor também. Mas o que eu quero passar com isso, né? E aí por que eu escolhi a gaita diatônica, né? Essa maleabilidade que ela permite
de afinações, né? Eu brinco muito com a galera que eu falo assim, um amigo meu uma vez perguntou, você prefere nota afinada ou nota desafinada? Aí eu falei, eu gosto de nota afinando. Quer dizer que eu estou vivo e estou ali fazendo, sabe? Sim, Porque afinação é um papo. Lógico, a gente está sempre preocupado com a afinação. Eu estou sempre tocando, estudando com afinador, estudando com a referência de um piano, né? Como eu uso aqui e tal. Mas afinação é um conceito, às vezes, um pouco vago, assim. Certo? Culturalmente, em alguns lugares, o que é uma nota afinada para a gente não vai ser. E é de boa isso, cara. É cultura, sacou? É a música viva acontecendo. Tal. sim. Nesse papo de afinação, eu lembro que teve uma apresentação na FAMES, né? Aqui na Faculdade de Música do Espírito Santo, e veio uma violinista chinesa, né? E aí os violinos tocando ali, ela falou assim, ué, vocês não vão afinar não, porque tá tudo desafinado. Porque É. o ouvido dela escutava em comas, né? E pra gente não, Uhum. a gente acertou ali naquele meio ali da nota, Você pra gente tá bom, né? percebe quando a nota não está afinada, isso não é um problema também. Sim, É, mas às vezes a nota cai, ela bate legal. É aquela coisa, você vai estudar, desculpa, você vai estudar mirando na nota, né? Sabendo mas na hora de tocar, você tem que estar livre para tocar. Isso já tem que ter passado antes, né? E é e isso, né? também, e Além do que, também por exemplo, a gaita diatônica ela vai te permitir tocar música microtonal. A cromática não vai ser um pouco mais difícil, porque o cara vai ter que ficar desafinando intencionalmente. Aqui não, a gente tem né, tipo, é mais ou menos o lá bemol ali, mas eu estou passeando dentro dele, assim, né? pô, Enfim. muito legal. É papo para muita coisa, né? Bom demais. Mas, sim, chegando quase para o final agora, eu vou dar um alô aqui pro pessoal, o Thiago, Patner, o Valdo, o mestre tá aí, o Otávio, né? Maravilha. Tem algumas pessoas aí. O Diego também passou aí, o Rodrigo, o Eisinger, né? Massa. E Queridão. isso, e teve uma pessoa aqui que perguntou, cara, toco diatônica, depois de usar a Marine Band crossover, mudou meu som, né? Eu queria que você, se você pudesse falar brevemente assim sobre algumas dicas, algumas ideias para quem está começando ou para quem quer iniciar também. Eu já deixo aqui, já faço jabá, né? O Paulo Protti, depois eu vou tem o Instagram dele que é arroba o.prot. Quem quiser Isso. fazer aula, cromatismo, pode chamar ele aí. Né? Nessa época de quarentena é uma ótima opção, né? Tem Um ótimo sido muito tempo. produtivo as aulas que tá rolando aqui. São Sim. muito E eu queria legais. que você falasse assim, meio que breve, para quem está querendo começar, para quem está. Poucas coisas que podem fazer diferença lá na frente, assim, na gaita. Bom, a questão é porque você começou com o lance do modelo de gaita, né? Eu acho que vale Sim. a pena investir numa gaita boa, não é um problema. Hoje em dia, antigamente quando eu comecei, o Otávio perguntando, inclusive, massa. Quando eu comecei era um problema, porque, tipo assim, eu usava a gaita mais barata porque eu não tinha acesso a luthiers. Eu tenho uma Golden Melody. Não tinha acesso a luthiers e tal, e era mais difícil. A gaita ia estragar, ela ia ficar guardada, né? Jogada num canto. Hoje em dia a gente tem acesso a isso, então vale a pena comprar uma gaita mais cara, assim, um modelo mais interessante. Não vou ficar falando de marca, assim, nesse Sim. sentido, nesse começo, mas eu me adaptei muito a crossover, né, a Marine Band crossover. Estou aqui com uma, essa indoor, mas ela está com um corpo, uma placa de manche. Eu acho bonitão essa abertura aqui. Mas o esquema aqui é Marine Band.
Eu tô muito na Marine Band, muito. A Golden Melody eu gosto pra caceta também. Eu tenho uma aqui só, que é uma gaita de 2007 que eu recuperei e tal, só que aí agora ela desafinou. Aí eu tenho que vou guardar ela aqui para dar uma acumulada. Quando eu acumulo umas três gaitas assim, eu mando para alguém trocar palheta e tudo mais. Sim. Porque eu tenho 14 gaitas em dó, sacou? Então eu posso fazer esse rodízio. São 7 em dó e 709 que eu tenho. E Uhum. aí quando eu acumulo algumas eu mando pra galera mexer. Mas é isso, eu acho que como dica, né, pra galera começando, eu acho que esse esquema vale a pena e a gente tem acesso, você é luthier, né, a gente tem vários luthiers pelo Brasil, e toda uma galera foda, muito boa, e o acesso está mais fácil, então a gente pode investir num instrumento caro, né. Eu vou comentar até, meu pai está estudando gaita, já tem Uhum. um tempo, e aí ele toca cromática, né, e aí eu vou passando as músicas para ele e tal. E aí ele comprou uma Sirius, mas ele ficava estudando uma gaita chinesa. Eu falei, bicho, pega essa gaita foda que você tem, que caro pra cacete, e toca nela, porque se ela desafinar, você só vai mandar pro luthier, ela vai voltar nova. Não é um problema. E um instrumento, aí, né, defendendo que um instrumento bom, ele vai te ajudar a aprender melhor mesmo, assim. E a gaita não é um instrumento tão caro, né? Tipo, comprar um Selmer, saxofone Selmer de 15 mil Ah, é. reais. Uma Fender, né? Não é isso, assim, né? Então, 200, 300 contos, você compra uma gaita massa que vai te ajudar pra caramba, assim. Sim, sim. E já, É, já, já eu tenho um aluno meu, por exemplo, que ele apareceu, que comecei a dar aula, tem um mês que eu tô dando aula pra ele. E aí ele comprou uma gaita que era um bicho muito ruim, assim, não dava nem pra começar, sabe? Aí eu expliquei tudo isso e tal, e pô, e a aula tá rendendo super bem, tá começando os bends agora, já tá fazendo, tá? E com uma gaita boa. sim. E aí estamos chegando aí pro final. Eu já fiz um pouquinho do jabá, né? Quem quiser fazer aula com o Prote aí, né? Tem um contato, o Instagram dele, aprender Show um de pouco bola. desse universo cromático, porque, como diz o mestre, né? As notas estão ali, o que faz a gente às vezes, melhorar um pouco da gaita e também, mais do que mexer na gaita, é trabalhar aqui e aqui, né? Sim, a mente está afinada também, né? A afinação da Sim, mente. Cara, eu tenho um sim. comentário sobre isso. São 12 notas, né? Aí tem um Aham, documentário que eu assisti agora na quarentena, do Quincy Jones, né? O produtor que foi produtor do Michael Jackson e tal. sim. E de mais uma porrada de gente foda, né? E aí o Quincy com um aluno dele, um cara que está produzindo também e tal, ele fala assim, bicho, olha só a diversidade de música que a gente tem no mundo. E tudo isso com só 12 notas. As mesmas 12 notas. Só tem 12 notas e você tem milhões de possibilidades. Então por que restringir? Já tem uma restrição, já é pequeno. Sim. É, 12 já é pouco. sim. Gustavo colocou aqui, ó. Só se for no Brasil mesmo, porque aqui em Friburgo é osso. Só tem duas lojas de instrumentos na cidade, bem pequeno, só tem dois. Ó, ele falou que tem dois ou três luthier aqui. Aqui no Espírito Santo não tem nenhum. Mas não, mas ele está falando de luthier de violão, provavelmente, que ele falou que nenhum mexe com gaita. Ah, sim, sim. É, Deve ser isso. luthier de violão ou de instrumento de sopro, né, e tal. Sim, sim. É lógico que a gente tem que pensar na grana que pesa, né? No que pesa pra gente. Sim. Mas um ajuste básico não é. Enfim, tem muito a ver também com a grana que a gente tem para investir na coisa, né? Mas o ajuste básico não é tão caro assim, né? A gente não precisa. Eu acho que eu entender que o luthier também, ele não é o cara que vai customizar e que vai fazer a gaita ficar otimizada somente. Ele pode fazer uns trabalhos. Se você não tem grana, você vai só trocar uma palheta, né? Isso resolve.
E tem aquele lance, né? O cara mexer na gaita, mas se o cara não fizer um over, não vai adiantar de nada, né? Isso é uma coisa que a gente É, pega um pouco assim, né? Dá uma chamada, porque o luthier é importante que ele saiba fazer os overs com qualidade para poder regular. Mas eu acho que enquanto isso não acontece, nós gaitistas, mas independente na verdade, nós gaitistas, eu mexo nas minhas gaitas, eu não sou luthier, mas eu regulo as minhas gaitas, mas eu confio nos luthiers, né? Eu acho que é sim, isso. Então a gaita vai vir para mim de um luthier, eu sei que ela vai vir foda, vai vir super otimizada, mas eu vou ter que fazer adaptações, é natural. Pelo menos como eu toco só a gaita em dó, eu só tenho uma gaita, ou três ou quatro que eu mandei pro luthier, mas todas em dó. São poucas gaitas, eu não tenho 12 gaitas para mexer e regular uma por uma, aí é trabalhoso. Mas você tem que pegar aqui ó, ferramentinha, sai trem. Tá mostrando hoje para um aluno. Ela tá sempre sim. aqui, essa ferramentinha, né? Que aí você vai, mexe. Sempre mexendo, né? Tá regulando o tempo todo. Eu tava falando isso direto. E o Prot, estamos chegando no final aí. Queria te agradecer Oh, eu que demais. agradeço o Papo, convite, velho. Eu que papo agradeço é demais. longo. A gente está com Muita essa coisa. experiência aí e quem sabe mais para frente fazer no YouTube também, para o pessoal que quer saber mais de gaita, né? Eu queria Aham. que você se despedisse, falasse alguma coisinha rápida e encerrasse tocando aí pra gente. Ah, tá. Aí eu vou ter que. Bicho, eu sou. Pra quem acredita em signo, eu sou libriano. Eu nunca sei escolher o que tocar. Eu ando com uma lista para dar canja. Uma lista do que eu vou tocar. É, vou pegar uma boa aqui. Tocar só um tema mesmo. Ai, meu Deus. Vamos lá. Vou tocar de velho. O Choro pro Zé do Guinga. Fala, galera. Encerrou bem na hora do Prot aí. É muita coisa para falar, né? E o Instagram ele limita até 1 hora, né? De duração. Vou esperar só o Prot entrar aqui para gente chamar ele novamente aqui, para ele se despedir, né? Tá entrando aqui. Vamos aí. Esperar ele entrar aqui. Aí, vou logo te chamar logo, Prot. Esse entra. E aí, voltamos? Aí. Rapaz, é porque o Instagram ele não tem. Ele corta mesmo, né? Ele é mal educado, né, bicho? Mal educadão. Sim. Não deixa Mas, pô, nem. de boa, foi no tempo certinho ali, Sim. né? Eu acho que é isso, cara. Valeu pelo papo aí.
Valeu demais pelo convite, trocar essa ideia. Para mim é sempre um prazer poder falar de música, né? De gaita, das coisas que Sim, eu sim. gosto e tal. É sempre isso. Se você quiser encerrar devidamente, né, falar se você tem algum projeto, alguma coisa que você está Não, fazendo é. no momento. Não, é uma palha falando. Não, mas enfim, eu tô, né, naquele esquema que todos nós estamos, né, na dedicação aqui dos estudos. Eu tô mais focado em composição também, dentro das coisas que eu, que eu faço, né, além de Uhum. tocar as músicas. Estou compondo, devo lançar um material agora, assim, uma música, em quarentena mesmo, gravando aqui em casa com os equipamentos que eu tenho, mais os amigos daqui de Belo Horizonte vão gravar a parte deles. Então, em breve, assim, um mês mais ou menos, eu devo ter um single rolando aí, meu, e pensar futuramente. Aí a ideia é, bicho, gravar, né? Gravar alguma coisa. Sim, Gustavo, brigadão, valeu demais. Falando aí com o meu sim. canal. Eu tenho colocado É, bastante coisa, tenho postado lá nesse esquema de fazer collab, né? Vídeo collab com a galera, com os meus uhum. amigos, a galera do som. Até pô, rolou collab com o Otávio, com o Diego, com o Júlio, com o Jefferson, todo mundo na mesma música e tal. Foi uma experiência muito Foi maneira. A gente muito, fez dois muito vídeos. legal. A gente fez dois vídeos bem legais. É isso. É isso, sempre para frente, sempre estudando, dedicando com seriedade ao instrumento, sabendo que ele é potente e que a gente pode tocar qualquer coisa, porque o limite não há, porque a imaginação não tem limite, né? Então vamos embora. Então depois vou deixar o seu YouTube, tá? O pessoal que quiser procurar, só digitar Paulo Prot, Paulo Prot, isso aí, cai lá vê no YouTube, bastante meu canal coisa. é youtube.com.br Paulo Prot, Instagram é Uhum, o.prot, Facebook não uso muito. sim. Aí só agradecer o pessoal Júnior Blues, o Wise, Guilherme Júnior, Wagner, maravilha, só Gustavo, queridos. Ruth Santana e uma infinidade de pessoas que passaram aqui também. Mais uma vez, muito obrigado. Tenho uma gratidão enorme por você, Ô, velhinho, porque brigadão, cara. Eu também agradeço você muito. me mostrou um caminho aí, mas a gente vai seguindo, né? E falando de gaita, é sempre uma alegria, uma satisfação muito grande aí. Imensamente. Muito obrigado, Proti. Obrigadão, Éder. Tudo Um de bom para abraço você aí. aí. Bom trabalho para todo Fique mundo, a na família paz aí também. nessa quarentena e vamos seguindo. É nóis. Valeu. Valeu todo Bom, mundo que assistiu aí, gente. Muitíssimo obrigado, viu? Tudo de bom para todo mundo. brigadão. Vamos que vamos. Valeu. Uhul.